Quando se trata de arranjo, ele tem a ideia e dialoga muito com composição. Fazer arranjo também é compor. A grande questão é que você vai compor já a partir de uma composição. Você vai compor para complementar uma composição. Então, o primeiro elemento que você pode observar numa música pronta, vamos lá, vamos supor que você escolha lá Águas de Março para fazer. Então, primeira coisa, observar a melodia, tá? Então você vai trabalhar nessa ideia de melódica, na ideia da melodia, você vai fazer o tratamento melódico. O que é um tratamento melódico? Observar a escala e a tonalidade que essa melodia foi desenvolvida, né? E fazer composições de respostas. Então, às vezes, a melodia, na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Tinha uma melodia fixa e eu criei algumas outras melodias que davam respostas. Então, você está compondo também enquanto você está fazendo o arranjo. Às vezes, você pode também variar a melodia, sem, lógico, tudo com bom senso, sem descaracterizar a música, sem mudar, mas variar o tempo, às vezes variar um pouquinho, adiantar, tocar ela mais sincopada, ou estender, isso aí não tem problema. Tá? Então, o primeiro elemento aí seria então o tratamento melódico. Depois nós temos a harmonia. Tá? Quando a gente fala de harmonia, a gente está falando basicamente dos acordes, que também eles estão ligados à tonalidade. A inversão e a abertura de acordes. O tratamento harmônico também, você vai fazer análise harmônica, você tem que compreender por que aquele acorde está ali, né? E as reharmonizações e as sonoridades. Essas reharmonizações, a análise harmônica, reharmonização, te exige um conhecimento básico, pelo menos de harmonia, seja ela tradicional ou a harmonia funcional. E as sonoridades, por exemplo, se eu tenho uma melodia, isso aqui eu dei uma viajada, mas mi, ré, dó, de novo, mi, ré, dó. Quando eu mudo o acorde e mantenho a melodia, eu mudo a sonoridade, eu mudo a impressão que eu estou passando. Por exemplo, aqui é um dó maior, um sétima maior, indo para um sol menor. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Olha que louco, eu poderia fazer. Eu cantei mi, ré, dó e toquei um dó maior e um sol sus, tá? Toquei um dó maior, um sétima maior e um sol sus. Agora eu poderia, no lugar desse sol sus, com um sol menor, vai me dar outra sonoridade, ó. Até indo pra cá. Eu poderia. Doido, né? Ou seja, a harmonia ela se movimenta, né? E o acorde ele é fundamental para passar essa ideia de sonoridade. Lógico que existem diversas questões harmônicas que vão orientar e vão guiar os passos para a gente conseguir abrir cada vez mais o nosso leque de possibilidades, tá? Bom, aí nós temos também a questão do ritmo, né? Primeiro, questão do estilo e do gênero da música escolhida, tá? Você precisa ter um conhecimento sobre o ritmo, sobre como você vai articular isso junto com o arranjo, se for um samba, se for uma bossa, se for um baião. Principalmente na música brasileira, que a variedade rítmica é muito grande e a dificuldade técnica para executar também é bastante. Aí, mais para frente, eu vou indicar alguns estudos rítmicos. De repente, até também eu possa colocar algum conteúdo, né, para ajudar o desenvolvimento dos ritmos. Tem material, tem o Nelson Faria, o Marco Pereira, que ambos eles categorizaram. Acho que o do Nelson Faria, se não me engano, está só em inglês, o livro dele, mas o Marco Pereira ele escreveu um livro chamado Ritmos Brasileiros. Tá? Eu tenho esse livro, depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas é importante então você também ter esse domínio do estilo e do gênero em relação ao arranjo que você vai fazer. Se você vai realizar mudanças de fórmula de compasso, como assim? Você tem uma música lá, uma bossa, um samba, que geralmente é em 2, né? Tá em tempo de 2, 2/4 ou 2/2. Se você quer transformar isso em 3, se você vai transformar ela em 3 ou em 7, quem faz bastante isso
é o trio corrente do Paulo Paulelli, do baixista Paulo Paulelli, o Edu Ribeiro, baterista, e o Fábio Torres, né? Eles transformam várias músicas brasileiras Nossa, eles tocam tudo quebrado. Então, se você vai elaborar um arranjo, se você quer mudar a fórmula de compasso, né? Você tem que ter o domínio desse tempo que você vai tocar. Geralmente, se é em 7, eles tocam em 7, em 11, em 5, faz umas coisas super tortas, que também é possível. Não deixa de ser música brasileira. Observação das características próprias. Como assim? Se você vai pegar um choro e vai fazer um arranjo de um choro, mas não vai mudar, não pretende fazer nenhuma alteração na questão rítmica, então você precisa observar as características e manter essas características, né? Principalmente em relação à condução de levada, né? Eu faço um... o Só Danço Samba do Tom Jobim, né? Fazendo grave aqui. Uma característica do samba é o baixo, né? Pum, 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 pum. Então ele tem que estar aqui, ó. Ele tem, geralmente não, sempre, no polegar, né? Eu ainda faço pum, 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 né? Ó. Eu errei aqui. Eu faço baixo em dó. Então, de resposta. E aí vai, na verdade, esses são os elementos que você vai usar. Eu toquei aqui 4 compassos, e usei 5 desses elementos: ritmo, contraponto, harmonia. Você precisa ter o domínio, o conhecimento disso aqui, entender que essas coisas elas estão categorizadas, para que você possa aplicar isso quando você for elaborar o seu arranjo, tá? E um quarto elemento que é importante é o seu instrumento. No caso nosso aqui, o violão, né? Precisa entender as limitações que o violão oferece. Você precisa conhecer essas limitações. Por exemplo, ele não é um instrumento muito extenso de tessitura, né? Ele não alcança nem muito grave e nem muito agudo. É um instrumento mediano nesse sentido. Então, isso acaba sendo... Você tem uma limitação de extensão. Às vezes você quer fazer uma coisa super aguda, o seu limite está aqui, tá? Uma outra questão. Para você tocar arranjos... para você tocar acordes... que a gente chama de acordes fechados, que você não salta tanto, por exemplo, para você tocar um acorde de Dó menor, não, Dó não, opa, Mi menor, com sétima, bem fechadinho, ele fica isso aqui, ó. Então essa é uma outra limitação. Acordes fechados, tocar harmonicamente. Como assim harmonicamente? Tudo junto, notas muito próximas. Por exemplo, eu quero tocar um Dó, um Ré, um Mi, e agora eu gostaria de tocar um Fá. Eu já não consigo. Porque se eu tocar o Fá, eu tiro o meu Mi. Então eu tô tocando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. No piano você simplesmente apertaria essas 4 notinhas uma do lado da outra, né? E você teria um som harmônico de 4 notas próximas. Isso é uma limitação que o violão nos oferece. Eu não consigo. Eu consigo no máximo 3. Se eu quisesse tocar nos Lá, Si. Mas se eu quisesse tocar um Dó agora, eu já não consigo. Porque o meu Dó tá aqui, o próximo Dó tá aqui. Ou ele tá aqui depois do Si. Só que aí eu elimino o Si. Então eu não consigo tocar dificilmente mais do que 3 notas harmônicas. Porque notas sequenciadas, né? Notas próximas harmonicamente. Porque eu consigo tocar quando de alguma forma eu utilizo corda solta. Isso são outros assuntos que a gente vai abordar depois, mas só para você entender sobre algumas limitações, tá? Questões das tonalidades. O violão, por possuir algumas cordas que são tocadas soltas, algumas tonalidades facilitam tanto a execução como questões timbrísticas, como questão de articular, de você montar um acorde para cá e aproveitar uma nota de uma corda solta, isso te dá uma cor timbrística diferente, tá? Então tem algumas tonalidades que são preferenciais para a gente compor e para a gente fazer arranjos no violão. Então talvez você vai pegar uma música que está em Mi bemol, talvez você tenha que trazer ela para Ré, ou para Mi, ou para Dó, não sei. Aí vai depender do que você quer fazer. Então essa questão da tonalidade ela vai influenciar muito também, tá? Recursos técnicos e timbrísticos, que tem a ver com isso que a gente já está falando. E, importante, respeitar as suas limitações técnicas. Por quê respeitar as suas limitações técnicas? Porque eu tenho arranjos e composições que eu não consigo tocar. Eu tenho
Eu tenho uma peça que chama Valsa Indecisa. Eu nem lembro, porque faz muito tempo que eu não toco. Mas eu desanimei porque é uma dificuldade técnica tão grande que eu não consigo nem estudar, fica quase impossível. Então, você conhecer o seu limite técnico e respeitar, vai fazer com que você faça arranjos que seja possível e que você tenha prazer em tocar, porque se você fazer uma coisa muito difícil, que depois você não consegue nem praticar, ou você nem se anime para tentar tocar, você está perdendo tempo, tá? Bom, então eu acho que esses 4 elementos aí, melodia, harmonia, ritmo e instrumento, é um bom ponto de partida para a gente dar início ao nosso curso de arranjos, tá? A gente conseguiu aqui categorizar várias questões a partir desses elementos, e isso tudo a gente vai tratar no decorrer do curso, tá? Vamos falar um pouquinho das etapas, né? Quando você vai começar a desenvolver um arranjo, acho que é importante tentar seguir essas etapas, porque ele te dá um sentido cronológico naquilo que você vai fazer, tá? Então, primeira coisa, escolha da música, né? Você precisa saber que música que você vai fazer um arranjo. Segunda, audição de diversas versões, tá? Então, se você decidiu, putz, nossa, escutei aquela música, gostei, tá bom, vou fazer um arranjo para ela. Então, decidiu, escolheu a música. Escuta o mais variado possível, seja se for uma canção, com pessoas cantando, com cantoras, cantores, se for uma música estritamente instrumental, que não tenha texto, não tenha letra, escuta vários intérpretes tocando, as gravações às vezes não só no violão, mas outros instrumentos, porque tudo isso vai enriquecer a informação que você tem da música e vai poder te dar mais ideias, tá? Anotar essas ideias, se possível gravar, vamos supor, putz, você está cantarolando, a música está na cabeça, de repente vem uma ideia que você fala, nossa, não posso perder. Anota, se não puder anotar, grava, para você não perder, tá? Aí, tocar a melodia em diversas regiões, tocar melodia em diversas regiões diferentes e harmonia, separadamente. Então, toca a melodia, por exemplo, porque o violão, você pode tocar a mesma coisa de N formas possíveis. Por exemplo, se eu toco... eu toquei. Vou fazer a mesma coisa a partir de outro lugar. Deixa eu ver o que eu fiz de novo. Aqui. Olha como já muda o timbre. Ou aqui. Não. Ou até aqui. Você vê? Então você tem diversas digitações para você tocar o mesmo trecho. Isso é um exercício bacana, porque quando você vai depois começar a elaborar o arranjo, às vezes por causa do acorde ou da contra-melodia que você vai fazer de contra-canto ou de contra-respostas que você criar, às vezes você tem que mudar completamente, tá? Então, depois também você tocar toda a harmonia, você tem que saber o momento harmônico daquele momento que você está fazendo arranjo, né? Então, sabendo o momento harmônico, você sabe qual a função harmônica, quais acordes vão poder substituir, e tendo trabalhado a melodia em diversas regiões diferentes, você consegue abrir e montar esses acordes em regiões diferentes, o que possibilita para você cada vez mais possibilidade. O que possibilita para você cada vez mais possibilidades. Nossa, que redundância, né? Desculpa, gente. E escrever a melodia. Essa é a primeira etapa prática, tá? Escreve a melodia e a partir dela você começa, então, a desenvolver o seu arranjo, iniciar o arranjo, tá? Bom, gente, tá, essa aula eu acho que ela ficou até um pouco comprida demais, eu não queria ter me estendido tanto, porque todos esses elementos a gente vai tratar de pouquinho em pouquinho, mas eu achei que seria importante a gente dar uma explanada nisso antes de começar, ok? É isso aí, pessoal, até a próxima, então. Um abração.